Afinal de contas, como aumentar a produtividade, como aumentar o foco nos estudos? Ah, Bela, eu tô há 3, 4 anos tentando medicina e não passo por nada. Bela, eu tô com matéria atrasada, como é que eu faço revisão? No podcast de hoje nós estamos aqui com a Sabrina Oliveira, a Sassá, ela é estrategista para aprovação em medicina. É isso, vamos ajudar essa galera a passar. E eu recebi várias perguntas, a Sassá fez uma triagem nessas perguntas, a gente vai direcionar todo esse conteúdo, mas deixa eu te apresentar a Sassá, se você não conhece ela. A Sassá é professora, educadora há mais de 10 anos e ela é autora também de materiais didáticos, né? E tem especialização em ensino e aprendizagem, ela já trabalhou em laboratórios de neurociência e tem mestrado na área de ciências da saúde, chique, hein? Pois é, eu trouxe esse pessoal passar a medicina. E a Sassá, ela é criadora do método VemMed, que trabalha sempre com 5 pilares. Eu achei esses pilares incríveis. Cronograma individualizado, preparo mental e emocional, estudo ativo, estratégia de prova e revisão. Eu tenho certeza que todos vocês vão aprender muito, muito mesmo com a Sassá. Ela está aqui, né, Sassá, para poder direcionar vocês e fazer com que vocês conheçam, né, esse programa que é tão incrível. Obrigada, viu, Bela? Um prazer estar aqui, fico muito feliz. E tenho certeza que tem pelo menos um dos pilares aí que vai ser importante você ajustar. Sim. Então, bora trabalhar isso aí. Inclusive, eu sei que tem muita gente que me segue aqui, que caiu aqui de paraquedas, chegou aqui hoje, ou então que está no primeiro ano, né? E aí pensa assim, não, mas eu não estou tentando passar há tanto tempo assim, eu ainda não estou com matéria atrasada, eu comecei a estudar agora. Mas tem algo que eu sempre falo o seguinte, eu vou falar isso uma vez, talvez seja rápido, mas aí você pausa o vídeo ou então assiste de novo. Mais sábio é aquele que sabe que não sabe, do que aquele que não sabe que não sabe. Então, se você sabe, você vai aprender aqui muitos conteúdos, muitos conceitos, e vai falar assim, eu não sei muitas coisas dessas aí, anota, pesquisa, corre atrás, segue lá a Sassá no Instagram, ela sempre abre caixinha de perguntas, consuma o conteúdo dela, porque você vai ser mais sábio do que aquele que não sabe, não é mesmo? E eu queria começar o podcast de hoje de trás para frente. Sassá, você tem números? Quantos alunos que você conseguiu já ajudar a passar em medicina? Nossa, a gente não tem certinho, mas são muitos alunos, assim. A gente está fazendo um levantamento de faculdades. Eu acho que tem mais de 50 faculdades. Mas, assim, no Brasil inteiro. Tem na UFPR, tem o FSM, tem o FG, tem o FRN, tem o FMG, tem USP, o FRJ. Porque, assim, dos meus alunos, todos do presencial te conhecem, do online 90%. Então, assim, e vários dos meus alunos passam fazendo esse trabalho nosso conjunto, né? Nós não nos conhecíamos. Conhecemos agora. A gente manda um presente para todos os aprovados, aí eles preenchem um formulário. Mas esse ano a gente está fazendo um kit especial que a gente ainda nem enviou. Legal. Então, a gente... E assim, por exemplo, agora teve o SISU, né, em fevereiro. Mas agora saiu a segunda lista de espera da UFMG, mais aprovação. Então a gente vai tendo sempre essas aprovações acontecendo, né? Muito legal. Mas são muitos, são centenas. E isso a gente deixa a gente muito orgulhoso, né? De saber. E o que a pessoa aprendeu para estudar com qualidade, ela vai usar o resto da vida. Vai usar na faculdade de medicina, vai usar para prova de residência, vai usar muito. Então, mas são muitos. Sim. E deixa eu te perguntar. Eu acompanho, né, todos os meus alunos, tanto os online quanto os do presencial, e tem muitos deles que tiram 980, 960 em vários anos consecutivos, mas eles não passam. E eu sei que isso acaba desmotivando, frustrando, né, muitos deles, e 980 em redação é um notão. Demais. Né? Era para passar ou não? Por que eles não estão passando? Você sabe? Então, a redação ela é importantíssima, talvez seja o conteúdo mais importante, é o conteúdo mais estratégico. Muitas vezes a pessoa deixa de lado porque ela quer estudar só um conteúdo que ela tem dificuldade. Às vezes matemática, às vezes física, às vezes história. Mas a redação é onde ela mais tem estratégia para conseguir aumentar. Mas tem os outros pilares. E muitas vezes essa pessoa até que está ali no 3º, 4º ano dela, o preparo mental e emocional pega. Então na hora da prova a pessoa errou um gabarito. Na hora da prova tem o menino do chips atrás. Né? Então, na hora da prova acontece alguma coisa ali e esse preparo mental emocional, e até esse preparo mental emocional para a pessoa estudar ao longo do ano. Porque às vezes a pessoa começa a pensar que ela não vai passar, que ela tinha que ter feito aquilo. Quando ela não consegue seguir um cronograma, ela fica extremamente frustrada, e isso vai desmotivando, e ela vai paralisando. Então, matéria atrasada, se você não tem, talvez um dia você vai ter. Faz parte normal de uma... de uma rotina da aprovação. Agora, a gente tem que saber lidar com essa matéria.
Então, é comum e é frustrante mesmo, porque é uma pessoa que merecia passar. Até o que me motivou a trabalhar com vestibulandos foi isso, ver alunos que mereciam passar, que tinham dedicação, que tinham resultados, que tinham notas boas na escola, que abriam mão de várias coisas, só que mesmo assim eles não estavam passando. Eu falei, peraí, tem mais coisa aí que eu não tô vendo como professora. Tem mais coisa que eu não tô vendo como autora de material didático, porque eu tava vendo só o conteúdo. Eu falei, poxa, tem outras coisas. Tem como que ele vai conciliar o cronograma dele, como que ele vai fazer revisão, preparo mental emocional. E por isso que eu falo assim, não adianta um pilar só, né? A gente juntar vários. Mas a redação é um dos mais importantes. E isso que você falou assim, o cronograma dele. O que você pensa sobre polêmica? O que você pensa sobre cronogramas prontos que rodam aí na internet? Ah, eu passei e vou disponibilizar o meu cronograma para vocês seguirem. Eu acompanho o seu conteúdo, eu já sei o que você fez, mas... Então, acho que quem já pegou um cronograma pronto sabe que é muito frustrante, né? Se a pessoa não sabe, não, olha, eu falo muito assim no meu conteúdo, né? Se a pessoa fala assim, não, sabe, não, mas eu tô fazendo isso, sei lá, eu tô fazendo resumo, assistindo todas as aulas, fazendo resumo e tô voando. Poxa, eu tô tranquilo, minhas notas estão só aumentando, simulados eu tô arrasando, tal. Então beleza, então continue assim. Né? Só que eu nunca vi alguém assim, né, que tá querendo só focar no conteúdo. Mesma coisa, eu peguei um cronograma de um aprovado e pronto, tô voando, meus resultados estão aumentando, eu tô confiante, assim, mas eu também nunca vi. Sim. Mas se você fala assim, eu peguei um cronograma pronto e tô voando, então continua. Mas o que eu vejo, geralmente a pessoa pega um cronograma pronto e ela fica muito frustrada. E ela começa a dar atenção igual para as dificuldades delas que são diferentes. Para coisas que têm pesos diferentes no Enem, né? Que tem não só o peso, né? Tem faculdades que têm peso, mas que têm importâncias diferentes, né? Estrategicamente. E aí a pessoa vai ficando muito frustrada. E eu acho que a palavra que mais define quem é vestibulando de medicina, porque é a maior nota de corte, é a pessoa que se sente perdida e sobrecarregada. Ela tem muita coisa para fazer e por mais que ela se esforce, ela não consegue fazer tudo. E isso desmotiva muito. Então, por isso que eu sempre falo, você deve saber, né, que um cronograma que serve para todo mundo não serve para ninguém. Porque ele mais desmotiva, ele mais traz frustração e culpa do que produtividade. E então, eu acredito muito, é um dos pilares, assim, do que eu vejo de aprovação, é ter um cronograma específico para a pessoa. Se duas pessoas, se uma tem dificuldade muito grande em história e a outra em física, não faz sentido elas terem o mesmo cronograma. Se uma tira 37 em humanas e a outra tira 20 em humanas, não faz sentido elas terem o mesmo cronograma. Se uma trabalha e a outra não, né? Se uma é mais produtiva no período da manhã, a outra no período da noite. Então, a gente ajustar isso faz toda a diferença. Inclusive, eu tenho muitos alunos que trabalham e estudam, né? Então, eu tenho uma leva esse ano de alunos que estão trabalhando em consultórios médicos, como secretárias. Então, tem um tempo de trabalho muito extenso. E pegar um cronograma pronto seria massacrante para elas. Porque elas iriam se comparar com uma pessoa que só estuda. E elas não conseguiriam dar conta. Para essa pessoa, para esse tipo de estudante, você tem uma recomendação? Sim. A gente fala muito assim, né, que mais importante também do que a quantidade de estudo, que o tanto que ela estuda, é como ela estuda. E quanto menos tempo a pessoa tem disponível, mais estratégia ela precisa. Eu tive uma aluna agora, a Williane, ela está até agora na nossa equipe, que ela trabalhava em 2 empregos, ela é dentista, tinha 2 empregos, tem 2 filhos, aí você tem um, sabe que... Nossa, 2 filhos, gente! 2 filhos, 2 empregos, e ela fez 2 anos do VEMED e tudo mais. E foi aprovada agora na faculdade que ela quer, faculdade pública da cidade dela. Então, foi fácil? Não foi fácil. Mas quanto menos tempo a pessoa tem disponível, mais estratégia ela precisa. E ela foi uma das pessoas que teve muita estratégia, que teve altos e baixos na vida pessoal, profissional dela, um tanto de coisa. Mas que ela foi ajustando aquilo ali. Então, acho que a gente precisa de focar mais na estratégia. E de uma forma curiosa, Bela, eu vejo que as pessoas que trabalham e estudam, elas conseguem ter resultados muito rápidos. Porque são pessoas que sabem que não dá para ficar jogando tempo fora. Então, eu tenho muita aprovação, assim, porque a pessoa fala assim, poxa, eu não posso ficar estudando aqui e esquecendo amanhã. E às vezes a pessoa que tá ali, veio do ensino médio desse jeito, ia bem na prova e depois esquecia. Ela já tá meio que acostumada com aquilo, ficar o dia inteiro no cursinho e depois esquecer. E a pessoa que já fez uma faculdade, que tem filho, que trabalha, ela tá abrindo mão de muita coisa. Ela sabe que tem muita coisa em jogo. Então, ela dá mais valor quando ela fala, não, peraí, tem uma estratégia. Sim. Então, são pessoas que têm um resultado mais rápido. E eu quis trazer esse caso dessa minha aluna,
Porque geralmente chegam até mim assim, pessoas falando, ah, Bela, pra mim não tem jeito. Eu não vou conseguir passar porque eu trabalho, eu estudo. E aí a Sassá trouxe aqui esse caso dessa menina que tinha 2 empregos e 2 filhos. Isso é importante ser colocado em pauta. 2 filhos. 2 empregos a gente aguenta, gente. Mas 2 filhos eu tenho só. Sassá tem 2. Nossa, eu ainda vou me preparar psicologicamente para o segundo. E agora, vamos pensar nesse caso dessa pessoa aí que tá no cursinho. Sim. Então, assim, estuda no cursinho, tá acostumada com uma vida mais tranquila. Que nem é tranquila, as pessoas, você só estuda já é muita coisa, né? Mas é um pouco mais tranquila do que quem trabalha, né? E aí eu acho que por causa disso, tem alguns que não focam tanto. Você sente que tem uns que não focam tanto ou eu que tenho alguns alunos que levam no corpo mole? Então, é aquele negócio, sabe aquele final de semana, aquele feriado, você fala assim, eu vou resolver toda a minha vida. Aí você tem o dia todo pra fazer e você não faz nada, né? Então, acontece muito da pessoa ter muito tempo para estudar e aí ela vai adiando as coisas. Nesse momento agora, Bela, eu vejo que existe uma dificuldade também de muitos alunos que estão, por exemplo, no primeiro ano de cursinho, principalmente, ou na terceira série do ensino médio, que foi a questão da pandemia no ensino médio. Uma coisa é a pandemia quando a pessoa está no cursinho. Outra coisa foi a pandemia, a pessoa pegou ali primeira, segunda, terceira série do ensino médio, que é um momento importantíssimo para a rotina de estudos. E não foi só a pessoa estudar sozinha em casa, fala estudar sozinha em casa com toda a escola se adaptando, né? Com toda a escola se adaptando, com os professores se adaptando, com as pessoas, com os pais se adaptando. Então eu vejo que os alunos que hoje estão na terceira série do ensino médio ou na primeira série, ou no primeiro ano de cursinho, eles foram muito prejudicados pela questão da pandemia. E aí, a gente precisa... E essa questão do foco também. Sim. Essa questão do foco, da rotina de estudos, da estratégia de estudos. E aí, para essas pessoas, é muito importante ter um acompanhamento também, não estar sozinho. Mas como chegam para mim, geralmente os estudantes que querem medicina, a maioria já está com um sanguezinho no olho, né? Fala assim, não, eu sei que eu não posso fazer estudar mais ou menos. Então, às vezes tem gente até que estuda muito, mas sempre fica se comparando com o primo do fulano de tal que estudava mais ainda. Então, a gente tem que trabalhar isso, mas assim, sabe, quanto tempo eu tenho de estudo? Também não adianta falar que a pessoa vai passar sem estudar nada. Eu sempre recomendo pelo menos 2h30 por dia, de média. Eu espero que vocês estejam anotando. 2h30, ótimo. Tem gente, por exemplo, que é meu aluno, que às vezes faz plantão. Às vezes a pessoa trabalha já, por exemplo, então tem enfermeiro, dentista, até alguns esquemas de plantão. Mas então num dia ela não consegue, mas ao longo da semana ela consegue uma média de 2h30 de estudo. É isso que eu já vi de pessoas aprovadas, um mínimo. Mas a maioria dos alunos que eu acompanho estudam ali, mais ou menos tem aula no período da manhã, alguns têm aula no período da tarde, mas estudam ali mais ou menos manhã e tarde, que aí a pessoa consegue com um pouco mais de tranquilidade, mais de estratégia, conseguir colocar as coisas... Diluir o conteúdo, né, mais tranquilo. Mas tem gente que falta, que tem dificuldade ali, em ter foco, disciplina. É o primeiro passo do cronograma bronze, que a gente fala, que é o primeiro, é ter constância e foco. E o foco, ele pode ser adquirido? Ou é algo que você nasce com foco? Não, eu nasci uma pessoa focada, porque os meninos falam assim, eu não consigo ter foco. Então é algo que se aprende? É algo que se aprende e se desaprende. É claro que tem pessoas que têm disfunções. Essas pessoas que têm disfunções, elas precisam ser tratadas, né? Tratadas como profissional, acompanhadas e tudo mais. Mas tem algumas coisas muito importantes. Tem uma pesquisa que eu estava lendo, tem um livro muito legal, que chama O Cérebro no Mundo Digital, é de uma neurocientista. Ele fala que a média hoje de atenção das pessoas é de 5 minutos. Só que é metade do que era há 10 anos. Então, o que acontece? Eu acho que a gente não está aprendendo a ter foco, a gente está desaprendendo a ter foco. Por quê? Porque você começa a ver uma coisa, aí chega uma notificação, aí você vai interrompendo raciocínios. Então, ter foco é uma coisa que a gente pode desenvolver. É claro que quando a pessoa tem uma disfunção, ela tem que tratar isso, mas estou falando assim, né, do dia a dia, assim, de habilidade, e aí envolve várias coisas. Uma das primeiras coisas que tem muita pesquisa associando a questão do foco é o sono. E muita gente está deixando o sono de lado. A outra coisa, o jeito que a pessoa estuda, a relação que ela tem com o celular. Né? Eu não consigo ficar longe, eu não consigo deixar de olhar. Você falou aí da notificação, eu já lembrei disso. Né? Vários alunos falando comigo, eu não consigo parar de olhar o meu celular. Tirar ele do ambiente, né? Tirar do ambiente, tirar as notificações. E não é fácil tirar as notificações. Sim. Eu tiro as notificações, sempre quando eu vou configurar meu celular, tiro as notificações, mas aquela que fica aparecendo assim, ela é difícil de tirar. Toda vez eu tenho que pesquisar no Google como tirar a notificação.
E aquilo, cada vez que aquilo chega, é chamado de switching cost, né? Tem um custo de energia, tem um custo no foco, tem um custo no tempo, e isso vai diminuindo a nossa habilidade de focar. E só que isso é muito sério, sabe, Bela? Porque isso impede, não impede só a aprovação, impede a aprendizagem, impede a pessoa conseguir adquirir novos conhecimentos, impede a nossa atenção por longos períodos. E tem uma pesquisa muito interessante que fala que a atenção ela é essencial para a empatia. Então, tem uma pesquisa que ela mostra um declínio de 40% na empatia nos últimos anos. E provavelmente tem a ver com isso, porque a nossa habilidade de falar, não, peraí, eu tô prestando atenção no que uma pessoa tá falando, eu não tô preocupada com todas as outras que estão me mandando WhatsApp, e eu quero estar atento ao que essa pessoa tá falando. Então, eu sempre falo... difícil mesmo. A gente tem que se esforçar, né? Isso aqui que a gente tá fazendo, ter uma conversa, hoje em dia as pessoas não conseguem mais conversar olhando no olho e sem ficar conversando e assim, ó, não, pode falar que eu tô te ouvindo. Você deve ter colocado a gente aí no 2x, né? Não, e aí já perdemos a atenção também, porque já estamos aqui há mais de 5 minutos, né? 5 minutos, então presta atenção aí, né? Então, e aí a gente vai perdendo. Eu falo muito com os alunos, assim, que a aprovação em medicina é um desafio que tu vai ter na vida deles. Não é o primeiro nem o último, mas talvez seja o maior até o momento. Mas superar isso vai trazer pra ele coragem, habilidade, confiança, pra ele superar os outros desafios que ele vai ter. Então, isso é parte. Poxa, eu vou aprender a focar, não é só pra passar em medicina. Porque isso vai mudar toda a minha percepção, a minha empatia, a minha habilidade de aprender. Então a pessoa vai desenvolvendo habilidades. Muito legal. E gente, sou seguidora assídua. Vou testar aqui, nome dos filhos, vamos ver. Não é tanto assim, calma. Tem um que chama Pedro. Ai, tá vendo? Eu acompanhei esse fim de semana que você tava com uma nutricionista. E chefe saudável. E aí ela tava falando que existem alimentos que podem também aumentar o foco, né? Você tem algumas dicas para passar para os meninos? Eu aprendi isso esses dias, essa semana, né? Então que bom, o conteúdo tá fresco também. Pois vou colocar em prática ainda. A Dani Faria Lima, ela é chefe saudável e ela deu um módulo do curso do Pedro Calabres, que é neurocientista. E aí ela falava sobre alimentos saudáveis. Ele fala sobre os alimentos saudáveis e ela coloca esses alimentos na preparação. E aí ela deu uma lista. Aí na lista tem ovos, que esse eu já como. Castanhas. Couve, que eu vi. Couve. Aí assim, espinafre, brócolis, couve, isso aí tá na lista. E tem as oleaginosas também, né? Castanhas, essas coisas, falou que são bons aí pro cérebro. E aí o aluno que tá assim, nossa, eu tenho um paladar infantil. Tome nota desses alimentos. Paladar também é aprendido, né? Sim. Então... E uma outra coisa também que eu já vi você postando sobre a qualidade do sono. Sim. Faz toda a diferença, né? O menino que às vezes acha que eu vou virar a noite estudando, eu vou compensar aqui, tô com o módulo atrasado e eu vou tomar um Red Bull e vou virar a noite. O que você pensa disso? Isso não acontece não, né, gente? Não. O primo do amigo me contaram, dizer, né? Então, é muito interessante porque eu escuto muito, né? A aluna fala assim, Sassá, eu dormi tarde porque eu tava com matéria atrasada. Aí eu sempre pergunto, falo assim, e aí, tá em dia agora? Aí eu falo, não, então a gente tá sendo trouxa, né? Porque a gente tava com matéria atrasada, não dormiu e continua atrasada, né? É porque eu tinha questão pra fazer. Eu falo, e aí, acabou tudo? Não, né? Então não adiantou, a gente nem descansou, nem fez aquilo ali. Então, uma coisa que eu falo muito com os alunos é que a matéria é infinita. Isso dá um desespero e uma paz, né? Mas a matéria é infinita, você não precisa saber tudo de tudo. E todos os meus alunos aprovados, desde o USP até todas as outras universidades, eles não fizeram tudo de tudo, eles não terminaram a matéria, eles não fizeram, só que eles tinham prioridades. E ter prioridades tem a ver com o Enem e tem a ver com os seus resultados. Então, prioridade do que estudar, de como estudar, do que voltar nos erros. Então, é importante ter essa clareza. O que eu vou fazer e como que eu vou fazer ali essa questão do estudo. E se a gente começa a abrir mão do sono, da atividade física e da alimentação, a gente vai ficando cada vez pior. É um ciclo. A pessoa dorme tarde, aí ela perde o foco na hora dos estudos. Aí, para compensar, ela tem que estudar mais. Aí ela dorme menos. Aí ela entra nesse ciclo. Então, eu falo muito que a gente tem que estar bem para estudar bem. Sim. Então, cuidar do sono, da alimentação, da atividade física é uma obrigação. Assim, de quem... Não é uma obrigação, mas assim, é um pré-requisito. Sim, são pilares, né? Algo que você não pode abrir mão. Exatamente. E aí, a quantidade é importante, mas não só a quantidade, assim como estudo, mas a qualidade. E coisas bem simples que fazem a diferença na qualidade do sono, e tem muita pesquisa sobre isso, e aí eu usei por 100 dias um relógio monitorando minha qualidade do sono, né? Vi muita diferença, assim.
O que a gente come antes de dormir. Então, comer muito próximo na hora de dormir acaba afetando a qualidade do sono. Uma coisa que tem muita pesquisa também é o celular, logo antes. Então, aquele negócio quando a gente deita, fica no escuro assim, é muito ruim. Mesmo quando a gente põe no night shift, no bloqueador de luz azul, porque a melatonina, que é o hormônio relacionado ao sono, ela diminui com a luz do celular. Então, aquilo ali é muito ruim. E, então, se a gente fica sem o celular 20 minutos antes, por exemplo... Já faz diferença, já a higiene faz diferença. do sono, né? Sim. E de manhã, a gente ter contato com luz solar, ser ativo fisicamente, são fatores que fazem muita diferença. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, Sassá, mas eu não consigo colocar 1 hora de atividade física. Eu sempre recomendo para os meus alunos, acordou, abriu janela, porque esse ciclo de claro e escuro, ele faz muita diferença para todos os animais, até planta, né? Faz toda a diferença, né? Então, abriu janela, aí a gente faz uma meditação, geralmente uns 5 minutos, que também tem evidência ali de melhora do foco. E beleza, se conseguir fazer ali uns 5 minutos de alongamento, de acordar o corpo, já faz muita diferença. Um agachamentozinho, né? Né? Faz ali um circuitozinho. Então, isso faz muita diferença. Agora, a gente não cuidar do nosso corpo, não cuidar do cérebro, não cuidar do sono e esperar um resultado excepcional não faz sentido, né? Muito bom. E matéria atrasada vai ter mesmo, né? A gente tem que conseguir priorizar. E é isso, né? Assim, escolher as suas batalhas. Você não vai conseguir estudar tudo, né? Eu sempre falo muito isso sobre redação. Você não vai decorar todos os repertórios possíveis, né? Então você tem que escolher os repertórios que melhor se encaixam ao seu modelo de texto, os repertórios que vão fazer diferença no dia lá da prova, né? Eu não sei se os meninos chegam para você no VEMED sofrendo com redação. Sofre. Eu não sei qual tema vai cair, eu não imagino, né? Tem gente que quer adivinhar o tema. Tem medo, fala assim, nossa, mas eu tenho medo de deixar uma redação sem fazer e ser aquele tema que vai cair. Tipo assim, NEP vingativo, né? Não, e pensa só, e o pessoal que fica procurando spoiler, né, do tema também, no Instagram do INEP, né? E é isso, assim, todos os alunos que confiam, né, no método, eles entendem. Não, existe um modelo de texto, eu vou pegar o meu modelo de texto e vou escolher os meus repertórios holísticos, porque aquilo ali vai me dar a certeza da minha aprovação, né? E a mesma coisa com os 5 pilares, né? Do cronograma individualizado, que mais? Que você... do cronograma, dos pilares? Ou das dificuldades? Das dificuldades. Então, eu vejo que nesse momento tem algumas dificuldades importantes. Estavam até nas suas perguntas ali, né? Você quer dar uma olhada? Não lembro. Não, eu lembro, minha memória está boa. Dormi bem. Mas matéria atrasada foi uma das que mais caíram ali, né? Que chega esse momento, e eu falo muito, eu fiz até um vídeo agora para abril, vai sair esses dias, né? Que fala que esse momento é um momento que ele é muito tenso, porque a gente fala que a ilusão e a realidade se encontram. A pessoa começa o ano falando que vai ser tudo diferente, que ela não vai deixar a matéria atrasar, que ela vai dormir cedo, que ela vai ser fitness, que ela vai tomar refrigerante, né? Eu chamo de síndrome de 1º de janeiro. E aí chega um momento que ela vê, poxa, eu tô voltando mesmo padrão, né? Mais um ano que eu tô dormindo tarde, que a matéria tá atrasada, que eu não tô conseguindo fazer as coisas. E aí a realidade e a ilusão se chocam, né? E aí é onde muita gente desanima, muita gente desiste. E aí, nesse momento, é comum que algumas coisas vão começar a atrasar. Por quê? Porque a matéria é infinita. Geralmente, a pessoa já tem ali. Às vezes, a pessoa está na escola, aí ela quer fazer mais um cursinho. Aí ela quer fazer mais não sei o quê. Aí ela quer fazer mais outra plataforma. Aí ela entra num grupo que tem um drive, que é um buraco negro de provas infinitas, né? Então, assim, primeiro é escolher o que eu quero. Eu quero isso aqui, eu quero esse conteúdo aqui, desse professor, desse jeito. Eu concordo muito com isso também. Porque, às vezes, a pessoa tem lá, sei lá, tem 3 professores de física. Na escola eu não me identifico com um professor de física, ok, então eu contratei uma outra plataforma aqui de física. E pronto, eu não preciso ficar fazendo as duas coisas, assim, né? Então a gente tem que saber isso. E aí tem matéria atrasada, qual que é o grande problema da matéria atrasada? É que ela impede os alunos de prestarem atenção na matéria de agora. Desde coisas simples, o meu caderno, eu não sei o que eu faço no meu caderno, as páginas que eu tenho que pular. Até prestar atenção, porque a pessoa fica, nossa, mas eu tô vendo essa aula agora, mas eu não vi as anteriores. E a gente sempre cuida, quando tá com matéria atrasada, do atual. Entendeu? Mas é porque se eu não ver a matéria atrasada, eu não vou entender nada. Isso é uma mentira. 99% das vezes a gente vai entender. Se eu pego uma série que tem 10 temporadas e assisto um episódio, eu posso não entender parte daquilo ali, mas alguma coisa eu vou entender. Sim. E aí a gente pede para fazer uma lista, a gente chama até de ferramenta da coragem. A pessoa coloca tudo que está atrasado, aí ela vai colocar ali as prioridades e depois que ela tiver constância, ela vai tirando um atraso por dia.
Mas assim, o mais importante quando a gente está com matéria atrasada é focar na matéria atual. Um erro que muita gente comete, você já deve ter visto. Ah, vou tirar uma semana pra desatrasar a matéria. Aí nessa uma semana atrasa tudo dessa semana e ela não consegue. E quando a semana é justamente a das férias de julho, que deveria ser para descansar um pouco, ela fala, não, agora eu vou virar à noite, eu vou colocar a matéria em dia. Aí nunca desatrasa. E quando tem aula ainda fica assim, aí ela desatrasou a de quarta, mas a de hoje tá atrasada e aí nunca sai do lugar. Então a matéria atrasada, o foco é no de hoje. Depois que o de hoje estiver certinho, aí você vai voltando nas coisas atrasadas. Nossa, mas hoje, na aula de hoje, eu não entendi isso por causa da matéria atrasada. Poxa, então essa é a minha primeira que eu vou desatrasar. Né? Eu estudei isso aqui de química, mas eu não tinha estudado ligações, fiquei em dúvida. Então, beleza, então o próximo tema que eu vou desatrasar é ligações. Mas não precisa de fazer tudo de tudo. Tem duas armadilhas para aprovação em medicina. O tudo e o só. Né? Aí a pessoa, nossa, eu tenho que fazer todas as redações? Eu tenho que reescrever todas as redações? Eu tenho que corrigir todas as questões do simulado? Eu tenho que fazer revisão de tudo? Ou só? Ah, eu posso estudar só assistindo aula, só fazendo simulado, só fazendo questões? É um conjunto. E para redação, esse só, ele se aplica assim, o tudo, tem que fazer todas as redações, tem que saber todos os repertórios, tem que dominar todos os eixos, e o só é assim, posso só pegar o modelo e só decorar que vai dar certo? Não! Você tem que treinar também, né? Seu marido estava falando uma coisa, e os nossos maridos estão aqui, tá, gente? Nos bastidores. E ele falou uma coisa que eu achei muito boa. Primeiro você tem a qualidade daquilo, depois você aumenta o volume daquilo. Então, primeiro você entende os pilares básicos da redação, você entende todos os mecanismos, os processos, depois você põe um volume naquilo. E depois você vai fazer muitas redações, né? E muitas redações também não significa 15, né? Não é uma todo dia. A qualidade, ela não vem de milhares, tá? Então, o tudo e o só, muito bom. E eu vejo que na orientação, eu vejo que a gente tem duas coisas que são importantes. A gente tem a ciência, né? Porque eu sou pesquisadora disso, eu não tô ali, não é uma coisa que eu fiz e que, beleza, você vai fazer isso, né? Eu pesquiso todos os dias, pesquiso na parte de neurociência, de ensino-aprendizagem, e a outra coisa é a prática. Porque eu vejo, às vezes, a pessoa, ela pega uma coisa e fala, isso aqui funciona, então redação é importante. Quantas vezes eu já vi gente falando assim, porque eu vi, não sei o que, fulano falou pra fazer redação todo dia. Só que é uma coisa que a pessoa já tá com uma nota legal, só que ela tá estagnada. Sim. Uma coisa, a pessoa que tá tirando 600, ela tem que ter um estudo de redação diferente da que tá tirando 920. Não é? Então não adianta a pessoa pegar e colocar todos os dias, porque isso inviabiliza algumas coisas. Então a gente precisa pensar nessas duas coisas, o que tem de pesquisa, o que tem de evidência, o que é prático na rotina da pessoa. Não é? Então, e saber o que está no meu momento. O meu momento é um momento de 600, é um momento de 700, é um momento de 900, é um momento que eu tenho muita variação, é um momento que está estagnado, e aí tem um estudo específico para isso. Muito bom. Fez sentido, Bela? Muito, muito. E outra pergunta que tinha muito aí era sobre correção de simulado. Sim. Eu ia te falar isso agora, Como corrigir o simulado, como é que faz, né, essa correção. E aí depois, eu já queria que você puxasse o gancho de técnicas de estudos, né, eu faço só questões, estudar só por questões, ou método Pomodoro, flashcard, qual que é o melhor, se você tem dicas, ou também é algo que é personalizado, eles não podem cair nessa mentira, hoje é dia 1º de abril, também não podem cair nessa mentira, né? O que você acha? Me fala uma coisa, de correção de simulados, o que você recomenda para redação? Deles corrigirem, fazerem a redação e já mandar para correção, você fala? O que você recomenda de metodologia? Reescrita, por exemplo. Sim. Eu recomendo que eles façam sempre um fichamento de erros. Não recomendo que façam reescrita de todas as redações. Isso é o que você falou, torna inviável o estudo. Você coloca muito tempo para aquilo e a gente tem que otimizar o tempo do vestibulando de medicina. Então, o menino recebe a correção de redação, ele vai pegar as marcações que foram feitas na redação dele, ele vai fazer um fichamento daquilo. Quando ele faz aquele levantamento de todos os erros, ele consegue perceber, poxa, eu estou errando as mesmas coisas. E geralmente né? As mesmas coisas. Então ele não precisa reescrever aquilo, ele já vai naquilo muito mais assertivo. Então ele pega um marca-texto, por exemplo, é algo rápido, não precisa ficar desenhando, né? Ele marca todos os erros, separa por cores, por exemplo, para competência, para ficar algo mais didático, mais destacado. E ele vai entender que ele tem que focar mais em crase. Ele precisa reescrever aquela redação toda, porque ele errou só a crase. E eu achei interessante essa questão de separar por cores cada competência. Eu nunca tinha visto assim, acho que faz sentido, né? Porque fica visual. Sim. Ele consegue ver aquilo. E muitas vezes, né, Bela? Então, se ele tá errando só crase, eu não sei se sabe quantas regras de crase tem.
Tem 12, 16 regras de crase. 12, 16 regras de crase. Provavelmente ele não tá errando as 12, Não. 16. Ele tá errando uma. Sempre a mesma. Sempre a mesma. Né? Então ele tem que pegar e olhar para aquilo ali. Só que a gente não tem uma cultura de olhar para os erros. A gente tem uma cultura de ter vergonha dos erros. Né? Isso vem muito até da escola, né? Eu, como professora, o que eu via? Né? O aluno ele ia mal na escola, e como estudante também, geralmente dobrava a prova ali, aquele negócio, enfiava no fundo da mochila e fingia que nunca aconteceu. A gente tem muito essa ideia de que o erro é fracasso, de que o erro é porque a pessoa não se dedicou. Só que quando a gente olha no processo de aprendizagem, a gente só aprende errando, né? Os meus filhos, né, o Pedro e o Daniel, né, que foram aprender a andar, caíram muito, e não caíram pouquinho, caíram muito, né, como machucado. Para aprender a falar, fala errado. São os processos cognitivos mais complexos. Falar, andar, ler e escrever. Eles ainda não leem e escrevem, né? Mas todos esses processos a gente passou com muito erro, a gente só aprendeu errando muito. E aí ele acha que ele vai aprender física, química, biologia, matemática sem errar. Sim. E que cada erro dele significa uma frustração. Então é muito difícil para um aluno olhar para o simulado dele. Não só por causa do cronograma que é corrido, mas porque aquilo mostra um fracasso. É muito difícil para ele olhar uma redação que ele foi mal. É mais fácil ele pensar no próximo simulado, na próxima redação. Então a correção do simulado, a primeira coisa é a gente olhar o erro como parte do processo. É a gente não ter medo de ir mal, porque isso é até um passo anterior. Muitas vezes a pessoa ela não faz simulado porque ela tem medo de mal, porque ela quer terminar a matéria. Só que a matéria é infinita, né? Então ela não faz redação porque ela tem medo de ir mal. Ele quer ver todo o módulo antes, teórico, para ele aprender e depois ele escreve. Ou ele vai fazer a redação e sempre ele olha o repertório antes. Sim. Né? Ele olha, tô joga no Google. Fotografia aqui. E aí ele vai fazendo. O que ele tá fazendo ali? Ele tá se protegendo. Ele não quer ir mal naquela redação. Só que ele não se prepara de verdade, né? Porque ele chega para uma prova, eu até acho que em alguns momentos é válido. Ou então eu fui mal na questão do repertório, deixa eu pesquisar novos repertórios. Mas se toda a redação ele faz pesquisando o repertório antes, ele não tá preparado para um Enem, que você não pode olhar o repertório ali, né? Então, primeira coisa a gente saber, eu falo muito que treino é treino e jogo é jogo. Então, se você errou aqui, não tem problema, o INEP não tá olhando, o INEP não tá olhando para sua escola, para o seu cursinho, para o seu simulado que você faz em casa, não tá nem aí. E aí a gente tem que olhar para as questões com o olhar de aprendiz. Sim. Muitas vezes a gente olha querendo justificar. Redação eu vejo muito isso. Meus alunos falam assim, sabe, não fui mal nessa redação, mas eu acho que era por causa do corretor, né? Porque eu acho que ele podia ter considerado isso. Ou seja, a pessoa não quer aprender. Eu quis dizer, esse argumento eu quis dizer isso, mas aí ele não considerou, quis dizer, né? Opa, tô destruindo o cenário aqui. E aí é isso, assim, a pessoa, ela não quer aprender, ela quer achar uma justificativa. Então, primeiro é olhar assim. Aí o que a gente faz muito? É chegar, não precisa ser todas as questões. A gente tem uma ferramenta que a gente chama de caixa preta dos simulados. É pegar as questões e passar por 4 etapas. Voltar, tentar fazer sozinho, ir para a teoria. Aí você vai ver a resolução comentada e depois faz alguma coisa para você se lembrar daquilo. Porque um erro muito comum, a pessoa errou no simulado. Primeiro, a maioria nem vê o que errou, né? Nem olha, já vai pensar no próximo simulado. Aí tem gente que olha e vê a resolução comentada. Quando vê a resolução comentada, é um professor que conhece a questão, que gosta da matéria, que sabe tudo e que explica. Qual que é a sensação em quem está assistindo? É isso. Nossa, é só isso. Igual quando a gente vê alguém que é atleta, que é artista, a pessoa tem domínio daquilo, parece que é fácil. Sim. Aí gera uma coisa que a neurociência chama de ilusão de competência. Ela acha que está sabendo, mas ela continua cometendo os mesmos erros. Então, quando a gente só vê a resolução comentada e segue a vida, achando que foi um erro fácil, a tendência é cometer os mesmos erros de novo. Então, o que a gente faz? Não precisa fazer de tudo, senão a gente cai naquela armadilha. Mas, às vezes, eu estou muito mal em matemática. Então, beleza, eu vou começar a rever os meus erros em matemática, né? Aí, geralmente, a gente coloca no cronograma prata, que é o segundo, ou no ouro, que é o terceiro, dependendo da pessoa, 3 questões por dia. Aí, ela volta, escolhe ali 3 questões que ela errou, aí ela tenta fazer sozinha, pronto, já resolvi, então foi um erro de falta de atenção. Eu não preciso de olhar conteúdo, eu preciso de melhorar minha estratégia de prova, né? E aí a gente vai mapeando isso, chama planilha que vai vendo, olha, em matemática está errando mais por falta de atenção, em física, falta de conteúdo, em biologia, tá faltando tempo, né? Em história, o problema é da interpretação. Você sabe o conteúdo, mas não tá colocando ali. Então, principalmente a gente ter essa rotina, escolhe uma matéria que é que você tá com mais dificuldade, começa a colocar 3 por dia, né? Aí, beleza, você vai colocando. Aí, quando você for
corrigir a questão, não vá direto para a resolução comentada. Tenta fazer primeiro. Se você tenta fazer primeiro, passou aperto, olhou a teoria e foi para a resolução comentada, isso assim, uns 10 minutos, você já vai para a resolução comentada sabendo que não é fácil, igual parece ser lá, né? Então você já vai com outro olhar. E aí, de preferência, depois daquilo, faça um registro desse erro. A gente usa muito flashcard, porque ele não tem ilusão de competência. E às vezes eu até gosto de colocar, por exemplo, a pessoa vai documentando aquilo, às vezes até num grupo de WhatsApp. Ela vai tirando foto daquilo e explicando o jeito certo de fazer. Mas ela precisa documentar, ela precisa valorizar os erros dela. Porque muita gente fica com a mesma nota simulado após simulado. Estuda, estuda, estuda e a nota não aumenta. Às vezes é o conteúdo e ela está tendo ilusão de competência naquilo ali, e às vezes é falta de atenção. Aí a gente precisa ajustar a estratégia de prova, que é o outro pilar. Sim. Muito bom, muito bom. Olha só, temos várias perguntas aqui que ficaram sem resposta, né? Algumas eu vou jogar para a Sassá responder lá nos stories dela, tá? Mas fica aqui um convite para uma próxima vez. Vamos, a gente fala de cronograma, revisão. Sim. Mas por enquanto você já sabe como estudar, o que você vai fazer, que você vai fazer um cronograma para você, que você vai dar muito valor aos seus simulados, você não vai querer fazer tudo de tudo, e matéria atrasada todo mundo tem, só precisa de organizar isso aí ao longo da vida. Sim. Né? É isso, assim, eu espero que todo o conteúdo, porque, gente, é aquilo que eu falei no início, tá? Sei que a Sassá deve ter falado muito conteúdo aqui que talvez você nunca ouviu falar, que você fazia de uma outra forma, que te ensinaram de um outro jeito, que você talvez neste exato momento estava seguindo um cronograma que não foi feito para você, que você pegou aí na internet. Então, pode ser que neste exato momento você tenha se assustado. Mas tá normal, tá tudo bem. Então senta, respira um pouco, bebe uma água, anota, assiste de novo, anota tudo, para você conseguir se organizar, para você conseguir se planejar. E é o que ela falou, joga toda, como é que você falou? O raio-x da coragem? A ferramenta da coragem. Faça uma ferramenta da coragem com o que você está fazendo hoje. Então, como é que está a sua realidade hoje? Está com a matéria atrasada? Está com um cronograma que não serve para você? Como que está a sua nota de redação? Suas notas no simulado? Você está há quanto tempo estudando para o Enem? Né? Você sabe qual curso que você quer também, né? Às vezes você acha que quer um e também nem tem certeza. Então, faça essa ferramenta da coragem para você conseguir trilhar um caminho mais saudável, né? Eu vejo que essa sala trabalha muito isso, assim, o estudo saudável, né? Com qualidade, que preza pela saúde mental do aluno, e isso foi muito legal, assim, por isso que a gente quis te chamar aqui, porque é totalmente alinhado com os nossos princípios, tudo que a gente passa aqui pra vocês. Espero que você tenha gostado. Tá? Que bom, adorei. A gente vai fazer próximos também. Sim. E eu acho que é importante ter leveza aí nesse período de estudo, ter eficiência para que seja um período leve, não um período de dedicação, mas um período leve. Porque é o que você falou, todos esses conhecimentos, eles vão ficar. Então não vai ser só para a época do vestibular, né? Você vai ter lá na frente residência, você vai ter, né, trabalho, mercado de trabalho vai te cobrar esse tipo de competência emocional, né, de foco, de produtividade. E é isso. Finalizamos aqui mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigada, Sassá, pela presença. Eu que agradeço. Os meninos já sabem o que eles têm que fazer, curtir, se inscrever no canal da Sassá também, a gente vai deixar aqui as redes sociais dela, e é isso.